condomínio no final ali da Avenida Cerro Azul, aqui em Maringá, que infelizmente causou uma tragédia, matando ali a babá, uma moradora de Marialva, do distrito de Marialva, muito conhecido, conhecia a família dela, o irmão dela trabalha lá como garçom no posto Amigão, o bebezinho, o Benjamin, que infelizmente acabou falecendo. Os bombeiros conseguiram salvar a dona da casa e o outro filho dela que estavam na sacada. A gente trouxe a reportagem no dia, a gente acompanhou tudo, acompanhamos o velório e o sepultamento, tanto lá no distrito de Aquidabã, como também ali no cemitério Parque, onde foi velado e sepultado o garotinho Benjamin. A família, uma família muito querida aqui de Maringá, comerciantes muito conhecidos, tem loja de brinquedos ali na região da Avenida Colombo. E muito se perguntava o que teria acontecido, como teria começado aquele incêndio, a tragédia que acabou ceifando a vida da babá e também da criancinha. Essa foto demonstra que o perito estava junto com essa equipe do Corpo de Bombeiros naquela sala. E ontem, depois que foi divulgado ali o laudo, se constatou que uma lâmpada dessas modernas, não é essa lâmpadazinha de casa de LED que nós tem na sala, na cozinha, no quarto, não. Uma lâmpada moderna de LED que estava, mas um LED diferente, que estava na sala. Se você puder pegar a foto para mim lá do lustre, fazendo um favor, que mostra lá naquele final lá, ó, aquela lâmpada lá, em cima da mesa de estar. Ela, uma das lâmpadas, deu um problema. Com a faísca dela, acabou caindo em cima da mesa e a mesa acabou pegando fogo e depois o fogo se espalhou. Ontem eu acompanhei a entrevista ao vivo do Tenente Boni aqui no Cidade Alerta com o Nader Khalil, uma entrevista que explicou tudo, os detalhes. O Tenente Boni explicou para a gente que estava acompanhando. Eu não conseguia sair da sala de casa ontem acompanhando a entrevista do Tenente Boni, explicando como essa lâmpada aí, como foi que tudo aconteceu e, lamentavelmente, uma tragédia. Nosso repórter J. Júnior foi um dos primeiros que teve acesso ao laudo do Instituto de Criminalística aqui de Maringá, e ele leu todo o laudo, ele acompanhou, ele viu o que tem no laudo e ele tem mais detalhes. Agora o caso vai ser repassado à Justiça, mas nada vai trazer de volta as duas pessoas que infelizmente faleceram. Nada vai trazer os dois de volta. Mas isso pode servir de alerta para que a gente tome precaução e tome cuidado, para a gente sempre ter cuidado, desde a lâmpada da casa, da tomada, para que não aconteça outros casos de incêndio como esse que aconteceu aqui em Maringá, né, J. Júnior? Oi, Salsicha, boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Balanço Geral. E é isso, né? É difícil a gente até, de alguma maneira, dizer que nós podemos tirar aprendizado de uma tragédia, mas é necessário tentar entender o que é que aconteceu e como e que providências tomar para que isso tenha o seu risco diminuído ao máximo, né? De que volte a se repetir. E como você já bem destacou, desde o início, desde o dia 30 de junho, muita expectativa em torno desse laudo pericial para se entender o que causou esse incêndio, como tudo começou, por que as vítimas não conseguiram sair a tempo, no caso a babá e também a criança. A proporção do fogo, ela foi rápida ou demorada, né? Tudo isso foi devidamente explicado nesse laudo. Nós vamos continuar nesse assunto, mas primeiro vamos acompanhar a reportagem que eu fiz ontem, assim que nós tivemos acesso a esse laudo com as decisões ou os apontamentos feitos pelo Instituto de Criminalística sobre as causas. O laudo da perícia foi concluído quase 30 dias depois. O documento aponta que um curto-circuito em uma luminária rebaixada foi a causa do incêndio que destruiu a casa em um condomínio fechado e matou Benjamin Meneghetti, de apenas 1 ano e 7 meses, e a babá dele, Maria de Fátima Camargo, no último dia 30 de junho em Maringá. A casa de 2 andares, recém-construída, tinha aproximadamente 450 metros quadrados. Uma escada era a única ligação
do primeiro piso com um pavimento superior. Quando as vítimas se depararam com o incêndio, ela já estava tomada pelas chamas. No segundo andar, onde ficavam os quartos em que todos dormiam, a fumaça era densa, em grandes proporções, prejudicando a visão e a respiração. Maria de Fátima correu com o pequeno Benjamin ao banheiro da suíte, onde tentou protegê-los, molhando cobertores e enrolando neles. A mãe do menino, com o filho mais velho, foi resgatada da sacada do quarto, que também foi tomada pelo fogo em pouco tempo. Por meio de imagens das câmeras de segurança instaladas na parte externa da propriedade, a perícia identificou que o curto-circuito teve início às 4h40 da manhã. O incêndio começou 3 minutos depois, às 4h43. Às 4h52, os bombeiros chegaram, iniciando o combate às chamas e o resgate das vítimas. O Salsicha, nesse final da reportagem a gente percebe, né, o que foi descrito nesse laudo pericial, a rapidez em que o incêndio tomou uma proporção, né, gigantesca ao ponto de provocar essa tragédia. 4h40 são identificadas através das imagens de câmera de segurança e vale ressaltar, instaladas na parte externa, mas também conseguiram recuperar sem nenhum tipo de problema ou dano as imagens também das câmeras da parte interna da residência. Câmeras essas que mostraram, por exemplo, o comportamento da Maria de Fátima quando se deparou com a situação de risco. Então começa às 4h40 as fagulhas, né, o curto-circuito. Curto-circuito que reflete claridade numa lareira e também no estofado, na parte do encosto da cabeça do estofado. E aqui vale uma correção. Falei na reportagem que o fogo começa, né, no curto-circuito, que se espalha por essa lareira e também por esse estofado. Mas não, a lareira e o estofado, os peritos identificaram as fagulhas, o curto-circuito. Na sequência, 3 minutos depois, a claridade oscilava, né, demonstrando que já havia chamas naquele local. O lustre ou essa luminária rebaixada estava instalada em cima da mesa, como você disse, da sala de estar, próximo à área gourmet. E ali talvez, né, o fio derreteu, caiu com o produto e fez com que a mesa de madeira pegasse fogo. Então foi assim que começou o incêndio. As imagens da parte interna da residência também mostram, como eu disse, o comportamento da Maria de Fátima. O tenente Boni, ontem, ao participar do Cidade Alerta, explicou que a fumaça ela transporta o calor, além também de vários produtos químicos, né, que tornam essa fumaça tóxica. Então, a Maria de Lourdes teria acordado, ela que dormia em um colchão no chão, ao lado do bercinho onde estava o bebê, o pequeno Benjamin. Ela pode ter acordado com o calor provocado no piso em que ela estava deitada e até mesmo com a fumaça. Ela vai até a porta, tenta identificar ou ver se tem condições de saída. A fumaça já tinha, né, tomado todo aquele corredor, né, do segundo andar. Ela então se apossa de um controle, ao que tudo indica de uma janela automatizada, né, que aonde, né, se precisa do controle para poder abrir no mínimo as persianas, depois mecanicamente talvez a janela, né, com as mãos. Ela tenta de alguma forma, volta, pega o pequeno Benjamin no colo, vai até a porta para tentar uma segunda tentativa de saída, não consegue e volta. Pega os cobertores, se enrola, né, molha eles e se enrola e fica com o pequeno Miguel ali. A mãe da criança junto com o filho mais velho, eles conseguem sair porque do Benjamin, né? O menino Benjamin, a mãe do menino Benjamin e também estava com o filho mais velho na suíte master. Nessa suíte master tem uma varanda que dava, né, para os fundos da propriedade. Então ela também, nos gritos, pedidos de socorro, ela também identifica ali o risco, não consegue sair porque estava tomada as chamas já chegando na escada. Ela vai então, conforme esse laudo pericial, até a varanda. Os vizinhos com os gritos acordaram e acionaram um corpo de bombeiros que em 9 minutos, desde o início do incêndio, né, até a chegada deles, tudo esse tempo dos bombeiros foi de 9 minutos, saindo do quartel central, cruzando toda a cidade para chegar lá na Avenida Cerro Azul, quase já no seu final, né, em sentido ao Santa Felicidade. Então, fizeram esse trajeto em 9 minutos e ali os vizinhos conseguiram orientar. Tem gente na sacada,
Então, foi o fundamental para poder resgatar com vida a mãe do pequeno Benjamin e também o filho mais velho. Porque logo depois, imagens gravadas até pelos moradores do condomínio mostram que as labaredas eram tão fortes que saíam por aquela varanda. Então, a tragédia poderia ser ainda pior. O tenente Boni também acabou por destacar que depois disso, os responsáveis, né, por esses condomínios têm chamado o Corpo de Bombeiros para fazer fiscalização e orientação, o que é muito importante. Como nós falávamos lá no começo, Salsicha, tem sim que tirar algum tipo de aprendizado e experiência, né, dessa tragédia, claro, lamentando tudo o que aconteceu, né, oferecendo as nossas condolências aos familiares das vítimas que morreram, mas tentar, né, entender e tomar atitudes para que não volte a acontecer. Uma tragédia mesmo, né? E eu já falei aqui que Deus conforte as famílias, mas o caso, o laudo agora vem pelo menos para informar o que foi que causou. O que eu falei, nada vai trazer a babá de volta. Essa foto aí demonstra o local onde o incêndio começou. Foi nessa mesa aí, ó. Aí tá a mesa, tá vendo? Em cima da mesa uma lâmpada. Mas essas lâmpadas são modernas, Salsicha? Mas as lâmpadas modernas também dão problema, entendeu? E as lâmpadas foram evoluindo. Lembra aquelas lâmpadas antiguinhas que tinha lá? Agora é lâmpada de LED, é lâmpada disso, é lâmpada daquilo. Agora tem umas lâmpadas meio amareladas, tem umas lâmpadas meio comprida, tem umas lâmpadas redondas diferentes, que a própria lâmpada já é um enfeite de uma sala de jantar, entendeu? Então, infelizmente, a tragédia aconteceu. Como eu falei, nada vai trazer os dois de volta. E com esse laudo informando, o que tem muita gente que está falando. Inclusive, ontem eu achei interessante uma hora que o tenente Boni falou, que foi o momento que eles salvaram a mãe e a outra criança. Ele deu uma entrevista para o Nader e ele falou, eu estava acompanhando lá em casa. Ele falou assim que os bombeiros entraram pelos fundos, tinha muita fumaça. E aí eles não verificaram ninguém, não viram ninguém. E aí, de repente, um bombeiro gritou, tem alguém aí? E a mãe conseguiu forças, porque ela já não tinha mais força, porque estava intoxicada pela fumaça também. Ela gritou, socorro. E aí eles jogaram água e descobriram onde ela estava. E com a água, tirou um pouco da fumaça, eles conseguiram ter acesso à sacada, salvaram primeiramente a criança, tiraram o menino, o outro bombeiro subiu, salvou a mãe e acabou fazendo a retirada dos dois ali na sacada pelos fundos. Então, os bombeiros foram muito importantes, nós temos que elogiar o nosso Corpo de Bombeiros de Maringá e conseguiram salvar aquelas duas vidas ali. E vem comigo aqui, agora vamos falar vendo essa situação de agora para frente. Mas como assim de agora para frente? De agora para frente eu acredito que tem muitas pessoas ricas, que têm o poder aquisitivo maior, que vai fazer a sua mansão, que vai construir o seu prédio, que vai pensar no futuro também, caso e fazer a precaução. Qual é a precaução? A precaução é instalar o sistema antifumaça com jato d'água. É feio aqueles negocinho no teto aí da casa, da sala, do quarto, é feio. Mas aquilo lá poderia salvar vidas também, entendeu? E pode salvar. Eu acredito que muita gente agora, no momento de planejar aí a sua construção, eles vão colocar no planejamento o detector de fumaça, que detectando, tem dois modelos que é feita a instalação. Que um é um alarme, que quando detecta a fumaça, dispara um alarme e aí alerta todo mundo que está no ambiente. E tem o outro que é um pouco mais caro, que é o mais moderno, que no momento que se constata que tem fumaça, detecta a fumaça, abre-se um jato de água em volta de tudo para apagar qualquer chama que tem no local. Eu acho que isso é uma modernidade que já existe é exigido para alguns comércios, para algumas construções, mas não é exigido para todos. Mas eu acredito que há possibilidade de ser exigido para mais uma categoria e quem tem dinheiro para construir uma casona, uma mansão, acho que vai pensar nesse investimento também.
Eu só quero falar no final aqui que nós, desde o momento em que o incêndio aconteceu, que nós acompanhamos desde madrugadinha o caso ali na Avenida Cerro Azul, nós sempre tivemos o respeito pela família, pelas famílias que infelizmente estavam enlutadas, que estavam sofrendo aquele momento. Sabíamos que o pai estavam viajando para a China, nós tivemos o respeito também, a nossa RIC TV, no momento do velório, lá na capela e também lá no distrito de Aquidabã. Então a gente continua com todo o respeito, tratando o assunto profissionalmente, para trazer a informação para as pessoas, mas sempre